Juliana Cristina de Oliveira Santos, eu sou aluna de graduação do curso de Ciências Biológicas Bacharelado da Unirio. Eu sou bolsista da Bolsa de Iniciação Científica e Ações Afirmativas da Unirio e sou estagiária no Laboratório de Mastozologia da Unirio. E hoje vou apresentar o estudo intitulado Caracterização da dentição decídua de bebês proboscídeos extintos sul-americanos. Então eu quero começar essa apresentação questionando quem são os proboscídeos sul-americanos. A ordem proboscídea se originou há 60 milhões de anos na África e durante o Mioceno se dispersou pelo mundo junto com a expansão das gramíneas. Mas os únicos representantes vivos atualmente são os elefantes africanos e asiáticos. E apesar da grande diversidade do grupo, na América do Sul os proboscídeos foram representados por apenas duas espécies, Nothomastoidum pratensis e Cuveronius iodum, sendo que Nothomastoidum era endêmico e encontrado em todos os países da América do Sul, exceto nas Guianas e no Suriname. Já Cuveronius possuía uma distribuição pan-americana, mas na América do Sul estava presente nas altitudes das cordilheiras dos Andes e nos territórios baixos do Peru. Os proboscídeos da linhagem elefantiomorfa possuem uma dentição reduzida numericamente, mas com dentes muito especializados e desenvolvidos. E os proboscídeos sul-americanos possuem dentes pré-molares e molares bonodontes, são considerados lofodontes verdadeiros, por serem formados por dois pares de cúspides com inúmeras cúspides acessórias. O registro fossilífero de mastodontes sul-americanos é muito vasto e abundante, tanto para os indivíduos adultos quanto para os imaturos. Contudo, apenas os registros de indivíduos adultos são amplamente estudados, o que torna raro o conhecimento sobre a dentição decídua, por mais que esses dentes têm um grande potencial para trazer importantes informações sobre a biologia desses organismos extintos, como também um grande potencial taxonômico, morfológico, paleoecológico e biogeográfico do grupo. E por que os filhotes são tão importantes? Esse trabalho tem como principal objetivo responder essa pergunta. E para isso, nós fizemos uma caracterização morfológica dos dentes decíduos, dos proboscídeos sul-americanos imaturos, junto a um estudo ontogenético dessa dentição, para identificar a presença de características que possam ser utilizadas na diferenciação dos dentes decíduos e permanentes dos proboscídeos sul-americanos. Esse estudo é importante porque os dentes decíduos vêm sendo negligenciados nos estudos paleontológicos, porque é comum o pensamento de que essa dentição não possui informações taxonômicas a serem consideradas para ser estudadas. Utilizando o banco de imagens do Laboratório de Mastozologia da Unirio, pela primeira vez, descreveu-se a maior quantidade amostral de dentes decíduos da América do Sul. E ao todo foram 56 dentes decíduos, sendo que 40 eram dentes de Cuveronius iodum e 16 de Nothomastoidum pratensis. Esses espécimes estão depositados em diversas coleções científicas brasileiras e estrangeiras que representam a distribuição geográfica desses organismos e é o que permitiu a coleta dos dados necessários para a produção de um futuro mapa de distribuição dos exemplares na América do Sul. Para a descrição dos espécimes, foram analisados o grau de desgaste, a posição na arcada dentária, a quantidade das estruturas na coroa dentária e o estado de preservação. Além disso, para descrever as nomenclaturas anatômicas, utilizou-se os trabalhos de Shoshana e Tesse de 1996 e Motei colaboradores 2012, 2016 e 2017. E para a classificação do desgaste dentário, foi utilizado os trabalhos de Motei colaboradores 2010 e 2016. Os dados gerados foram analisados sob um ponto de vista ontogenético, onde se identificou a presença de características que possam ser utilizadas na diferenciação de dentes decíduos e permanentes dos mastodontes sul-americanos. E quais seriam essas características? São características como o nível de desgaste, o nível de erupção, o nível de fragmentação, o número total de cúspides, quais cúspides estavam presentes nos lofos lofídeos, a presença e ausência dessas cúspides e o número de lofos lofídeos encontrados nos dentes. Com os dados da análise,
calculou-se a média de cúspides de cada espécie e a complexidade da coroa dentária. Nós encontramos diversos resultados. O primeiro que eu vou apresentar é o resultado da análise da coroa dentária. Geralmente, os lóbulos lofídeos são constituídos por uma cúspide principal centralizada e ela possui outras cúspides secundárias associadas a si. Geralmente, o mesoconelete, um cônulo central anterior e um cônulo central posterior, e várias outras cúspides acessórias menores e variadas associadas a essa estrutura. Também se observou um conelete não nomeado na maioria dos espécimes analisados, inclusive naqueles de maior grau de desgaste. Outra informação que nós encontramos foi que as regiões de vale entre os lóbulos lofídeos apresentam cúspides acessórias. Entretanto, apenas os segundos e terceiros premolares de Notomastorum platensis apresentaram cúspides acessórias na região de vale entre o último lóbulo lofídeo e o cíngulo distal. Cerca de 98% dos dentes apresentaram algum grau de desgaste natural da coroa dentária, que pode ir desde desgaste leve até a perda parcial de informações da estrutura oclusal, ocorrendo as figuras de desgaste. E ao analisar essas figuras de desgaste, nós encontramos que, assim como os adultos, Notomastorum platensis apresentou dois tipos de figura de desgaste, a simples e a dupla, enquanto o Cuveronius iodon apresentou apenas a figura de desgaste simples, o que indica que os filhotes de Notomastorum platensis podiam mastigar comidas mais abrasivas que os indivíduos juvenis de Cuveronius iodon. O segundo resultado que eu vou apresentar para vocês é em relação à comparação com a dentição permanente. Bom, ao comparar os dentes decisdos aos dentes permanentes, encontramos que eles são muito similares morfologicamente entre si, e as suas principais diferenças estão na quantidade de lóbulos lofídeos em cada dente, onde os dentes permanentes possuem uma maior quantidade de pares de lóbulos lofídeos, enquanto os dentes decíduos apresentam apenas até 3 lóbulos lofídeos, isso apenas nos segundos e terceiros premolares decíduos inferiores e superiores. Outra observação feita foi que esse conelete não nomeado que foi encontrado nos dentes decíduos também está presente nos dentes permanentes, mesmo nas suas figuras de desgaste, o que indicava um bom funcionamento dos dentes para consumir alimentos menos duros e fibrosos junto à lente materna. Outra observação feita foi que os dentes decíduos também apresentam cíngulos mediais e distais, como é observado nos dentes permanentes, onde as cúspides estão dispostas lateralmente, formando uma fileira de cúspides nas bordas anterior e posterior do dente. E o último resultado que eu vou apresentar hoje é sobre a complexidade do esmalte dentário. Através das análises quantitativas dos dados que nós conseguimos com a caracterização, encontramos que a coroa dentária dos premolares decíduos de Cuveronius iodon são mais simples que a de Notomastorum platensis, que apresentavam uma média de 6,6 cúspides e 15,5 cúspides respectivamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que Notomastorum platensis possuía uma complexidade dentária maior que Cuveronius iodon. Esse resultado era esperado porque em Moté e Ávila 2015 encontrou-se uma maior complexidade nos dentes presentes em Notomastorum platensis em comparação aos dentes de Cuveronius iodon. Então, concluindo, os indivíduos imaturos e juvenis de proboscídeos sul-americanos possuem sim um grande potencial taxonômico por conta da sua grande semelhança com os dentes permanentes. E ao comparar os dentes decíduos entre as espécies presentes na América do Sul, concluímos que, apesar de ter diferenças sutis entre os dentes decíduos, os exemplares de Notomastorum platensis e de Cuveronius iodon apresentam muito mais semelhanças, o que já era esperado pelas análises anteriores dos dentes permanentes. E durante essa análise, observou-se a presença do conelete não nomeado, que é localizado entre a cúspide principal e o mesoconelete, nas pretrites e postrites dos dentes superiores e inferiores,
Por fim, os dados encontrados nesse estudo garantem a validade das características taxonômicas encontradas nos descidos e abre espaço para trabalhos futuros, com seu grande potencial taxonômico, morfológico, paleoecológico e biogeográfico a ser explorado e analisado para compor um maior conhecimento sobre o grupo dos proboscídeos sul-americanos. Essa foi a minha apresentação e eu gostaria de agradecer aos meus orientadores e colegas de laboratório por todo o apoio e toda a ajuda durante o desenvolvimento desse trabalho, aos órgãos de fomento por financiá-lo e à JIC por disponibilizar esse